Olá, turma do crochê! No vídeo de hoje nós vamos começar a produção deste casaco de crochê azul marinho, uma peça elegante, charmosa e perfeita para deixar qualquer look muito bonito. Ele é feito com pontos fechados, tem uma textura linda e recebe este acabamento que dá todo o destaque e deixa a peça com um visual ainda mais sofisticado. Como esse é um projeto com várias etapas, eu resolvi dividir o tutorial em duas partes, para que você consiga acompanhar tudo com calma, sem o vídeo ficar longo demais ou cansativo. Nessa primeira parte, nós vamos fazer toda a estrutura principal do casaco, o corpo, a gola e o acabamento ao redor da peça. E na segunda parte, que será a continuação deste tutorial, nós vamos fazer as mangas, os bolsos, aplicar os botões e finalizar o casaco. Então, já separa a sua agulha, seu fio e vem crochetar comigo. Neste projeto, eu vou utilizar o fio Fiore da Euroroma, na cor azul marinho, e também do mesmo fio, só que na cor cru. Este fio tem a indicação de uma agulha de crochê de 2 milímetros, tem o tex de 295 e o novelo vem com 500 metros. Caso você prefira outro fio, você pode optar pelo fio Cleia duplo ou fio pérola. Eu vou deixar link na descrição para que você possa comprar os fios. A quantidade total de novelos utilizados também estará na descrição do vídeo. Como o meu ponto é um pouquinho mais apertado, eu vou utilizar uma agulha de 2,5 milímetros com esse fio. Vamos precisar também de uma fita métrica para tirarmos as medidas, uma agulha de tapeceiro para os arremates, alguns marcadores de pontos, botões de 12 milímetros e você pode escolher o modelo que preferir, mas vou deixar o link na descrição caso queira comprar deste mesmo modelo, e uma agulha de costura para costurar os botões no nosso casaco. Como este projeto foi feito em um fio mais fino e escuro, vamos iniciar trabalhando com um outro fio mais claro e mais grosso, apenas na parte inicial, para vocês visualizarem o modelo dos pontos de forma bem clara. Depois de aprendermos o modelo dos pontos, vamos voltar a trabalhar na peça principal. Já na peça principal, vamos trabalhar toda a estrutura e vocês vão conseguir visualizar melhor os detalhes. Veja no desenho a seguir qual será o formato do crochê que nós vamos trabalhar. Então, vamos fazer uma peça de crochê no formato deste desenho. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um nozinho corrediço inicial. Em seguida, vamos trabalhar correntinhas. Elas precisam ser múltiplas de 3, mais 2 no final. Então, vamos seguir fazendo de 3 em 3 correntinhas até atingirmos o comprimento da circunferência do busto. 1, 2, 3 e repetimos 1, 2, 3 e vamos seguindo assim até termos o comprimento equivalente do busto. No final, adicionamos mais 2 correntinhas. Com as correntinhas prontas, vamos iniciar o motivo do nosso trabalho. Vamos saltar a primeira correntinha de base, esta aqui, vamos na segunda correntinha, esta de trás, e vamos fazer nela um ponto baixo. Em seguida, vamos laçar o nosso fio e vamos trabalhar no mesmo ponto de base, esse aqui, um meio ponto alto. Então, puxamos o fio, ups, escapou, pegamos o fio e fechamos as 3 alcinhas juntas. Depois, laçamos o fio e ainda no mesmo ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto.
Inserimos a agulha, puxamos o fio, fechamos 2 alcinhas e fechamos o ponto. E vai ficar desta forma. Ficando então com 3 pontos no mesmo ponto de base, sendo um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Agora, nós vamos saltar 2 correntinhas de base e vamos trabalhar na terceira. Então, saltamos uma correntinha, 2, e na terceira correntinha, vamos trabalhar um ponto baixo. Em seguida, laçamos o fio e no mesmo ponto de base, fazemos meio ponto alto. Laçamos o fio e no mesmo ponto de base, trabalhamos um ponto alto, criando novamente um grupinho com 3 pontos juntos. E assim vamos trabalhar por toda a nossa correntinha. Chegando no final da nossa carreira, vamos saltar 2 correntinhas de base, 1, 2, e na terceira e última vamos finalizar com um ponto baixo. Aqui nós não vamos trabalhar os 3 pontos juntos, somente um ponto baixo. Sempre vamos finalizar a carreira desta forma. Em seguida, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos recomeçar a próxima carreira, repetindo a carreira anterior. Então, fazemos um ponto baixo no primeiro pontinho de base, em seguida, um meio ponto alto no mesmo ponto de base, e depois um ponto alto ainda no mesmo ponto de base, criando aqui o nosso bloquinho com 3 pontos juntos. Em seguida, vamos saltar 2 pontos de base novamente e trabalhar no terceiro, que será exatamente entre os nossos bloquinhos de 3 pontos. Então, saltamos um ponto, 2 pontos de base e no terceiro, vamos trabalhar o bloquinho de 3 pontos com um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando novamente com 3 pontos juntos. E assim vamos seguir por toda a nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira, vamos saltar 2 pontos de base e vamos fechar com um ponto baixo no último ponto. Veja que meu último ponto vai ficar bem aqui, ó, de ladinho, porque eu não subo correntinhas para virar o trabalho. Então, eu vou pegar no ponto aqui do ladinho, que é o meu ponto baixo, e vou trabalhar aqui um ponto baixo para finalizar e fechar a minha carreira. Se você quiser subir uma correntinha e virar o seu trabalho para dar a altura, pode. Eu já costumo virar direto e trabalhar o primeiro ponto baixo, por isso que ele fica ali de ladinho, veja. Então, vou trabalhar um ponto baixo e novamente meio ponto alto no mesmo ponto de base e novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. A partir daqui, nós vamos simplesmente repetindo esta carreira. Nós vamos trabalhando a repetição desta carreira até atingirmos a altura que queremos para o nosso casaco até as axilas, como mostra o desenho a seguir. Então, as nossas correntinhas serão a base para o nosso trabalho na parte de baixo do nosso gráfico, com o comprimento equivalente à circunferência do busto. E com as subidas de repetições de carreiras, vamos formar um retângulo que será a base, como mostra em vermelho no nosso gráfico. Depois de fazermos todas as repetições de carreiras, até atingirmos a altura que queremos para o nosso casaco, até as axilas, nós vamos dobrar o nosso retângulo desta forma, dobrando as laterais voltadas para o meio. Veja, o meu retângulo ficou aqui em cima com um total de largura de 105 centímetros. E eu estou trabalhando um tamanho que veste 42. Agora, o comprimento eu vou medir aqui com a fita métrica,
mas você vai fazer conforme as suas medidas. E ele ficou com o comprimento de 43 centímetros. Vamos utilizar agora 2 marcadores de pontos. Depois de dobrar o nosso retângulo da forma como vocês estão vendo aqui, vamos colocar um marcador de pontos em cada canto da nossa dobra aqui. Um de um lado e outro do outro lado, para facilitar a contagem dos pontos. Agora, nós vamos contar quantos pontos temos aqui na parte superior de um lado e do outro e vamos ajustar os nossos marcadores de pontos para que estes dois lados fiquem exatamente com o mesmo tamanho. Então, vou contar aqui os meus pontos e ajustar os meus marcadores e volto. Já contei os pontos e ajustei os meus marcadores. Agora, vamos abrir aqui a nossa lateral e veja que o meu fio ainda está preso aqui no meu trabalho. E vamos, então, retomar as nossas carreiras. Só que agora, vamos trabalhar as nossas carreiras. Deixa eu abaixar aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar os pontos melhor. Vamos trabalhar aqui as nossas carreiras, indo e voltando com o mesmo motivo, só até chegarmos aqui no nosso marcador de pontos. Faltando 2 bloquinhos para chegar no nosso marcador de pontos, vamos trabalhar uma diminuição. Então, vamos retomar aqui o nosso trabalho. E vamos continuar normalmente com as nossas carreiras. No mesmo ponto de base, no primeiro pontinho aqui do início da carreira, vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos, fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Em seguida, vou saltar 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro repetir o meu bloquinho de 3 pontos, fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E vou seguir assim até chegarmos lá onde temos o nosso marcador de pontos. Já caminhei aqui pela nossa carreira e já chegando aqui no nosso marcador de pontos, faltando apenas 2 bloquinhos de 3 pontos juntos, nós vamos trabalhar agora uma diminuição. Então, vamos inserir a agulha aqui no terceiro ponto de base, entre os bloquinhos, e vamos puxar o nosso fio, mas não vamos fechar o nosso ponto baixo. Então, inserimos a agulha e puxamos o fio. Depois, vamos no ponto de base seguinte, neste aqui, puxamos o fio e seguramos na agulha. Agora sim, vamos pegar o nosso fio e fechar tudo junto, criando aqui uma diminuição. Veja, ficou um espacinho entre o marcador de pontos e o nosso último ponto. E com essas diminuições, vamos criar uma curva para formar a cava do nosso casaco. Então, viramos o nosso trabalho e agora vamos voltar com a nossa carreira até o início, ali na parte externa, sem trabalhar nenhuma diminuição. Então, fazemos um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. Saltamos 2 pontos de base, no terceiro repetimos um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E vamos seguindo assim até o final da nossa carreira, onde vamos trabalhar sem nenhuma diminuição. Veja como está ficando. E chegando aqui no final da nossa carreira, vamos finalizar a carreira normalmente, com um ponto baixo em cima do nosso último ponto de base. Em seguida, viramos o trabalho e vamos retomar a nossa carreira normalmente,
caminhando até faltar 2 bloquinhos para chegarmos aqui no nosso final da carreira, onde vamos trabalhar novamente mais uma diminuição. E voltamos com a próxima carreira sem nenhuma diminuição. Vamos repetindo essas carreiras com diminuições apenas do lado onde temos o nosso marcador de pontos, até termos o tamanho que queremos para a nossa cava. A minha cava, por exemplo, tem 12 centímetros, então eu vou trabalhar aqui até eu ter 6 centímetros, que é a metade da cava, de distância aqui do meu marcador de pontos. Então, vou trabalhando as carreiras com diminuições, até que eu suba aqui, tendo uma distância de 6 centímetros do meu marcador de pontos. E você vai fazer as carreiras com diminuições até ter a distância do marcador de pontos equivalente à metade do tamanho da sua cava. Então, agora estamos trabalhando esta parte que está dentro do nosso quadrado vermelho no nosso gráfico. E as carreiras com diminuições serão para criar essa curvatura que formará a cava que está circulada em vermelho. Já fiz aqui as minhas repetições de carreiras com diminuições, criando aqui essa curvatura para fazer a cava do nosso casaco. Vou utilizar aqui uma régua, só para vocês verem, deixando aqui bem retinho, para medir a distância que eu fiquei aqui do marcador de pontos. Veja que a pontinha da minha última carreira ficou com a distância de 6 centímetros para o meu marcador de pontos, porque é a metade da minha cava. A minha cava, eu quero que ela tenha 12 centímetros. Então, fiz do lado de cá 6 centímetros, porque do outro lado faremos também mais 6 centímetros de curvatura. A partir daqui, vamos trabalhar normalmente as nossas carreiras, indo e voltando, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição, para que ela suba retinha até atingirmos a altura que queremos, de onde começará a nossa gola, como mostra o gráfico em vermelho. Subi aqui algumas repetições de carreiras, veja, tanto de um lado quanto do outro ficou sem nenhuma diminuição e nenhum aumento. E para vocês terem uma ideia, eu vou medir aqui. Essa subida de carreiras ficou com 6,5 centímetros. Lembrando que estou trabalhando um tamanho 42, mas você vai fazer aí na sua medida. E agora vamos trabalhar uma curvatura, como fizemos aqui na cava, porém do outro lado. Vamos trabalhar do lado de cá para criarmos uma gola com essa mesma curvatura que fizemos aqui na cava. Então, vou retomar aqui as minhas carreiras e vou trabalhar até chegar ali no final, onde vamos trabalhar aqui no final uma diminuição. Já estou chegando aqui no final da carreira e veja que só faltam 2 bloquinhos de 3 pontos juntos para finalizar. Então, agora aqui vamos trabalhar uma diminuição para começar a fazermos a nossa gola do casaco. Então, aqui eu vou inserir a minha agulha. Vou saltar 2 pontinhos de base, 1, 2, e no terceiro puxo o meu fio. Vou no próximo ponto de base, insiro a agulha e puxo o fio. Agora sim, vamos pegar o fio e fechar tudo junto, criando aqui uma diminuição. Em seguida, vamos virar o nosso trabalho. E agora, vamos trabalhar a nossa carreira normalmente. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo, depois no mesmo ponto, meio ponto alto, e em seguida, um ponto alto. E vamos seguir normalmente até o final da nossa carreira. Chegando lá no final da nossa carreira, nós vamos voltar novamente com a carreira e chegando deste lado, vamos trabalhar novamente uma diminuição.
E vamos repetindo este procedimento até termos o tamanho da nossa gola, como mostra o gráfico a seguir. Então, vamos recapitular. Já terminei aqui a minha lateral. Subimos com carreiras com diminuições deste lado, somente daquele lado para a cava. Depois, carreiras retas até atingir a altura de onde vai começar a gola do casaco. Fizemos carreiras com diminuições somente deste lado para a gola, até ficar aqui com a largura do nosso ombro. Depois, subimos mais um pedacinho para atingir a altura dos ombros. Depois de feita essa parte, vamos finalizar aqui essa parte do trabalho. Então, aqui na minha última carreira, vou trabalhar uma correntinha e alongar. Vou remover a agulha e agora vou cortar a ponta do meu fio, deixando um tamanho suficiente para depois fazer a costura dos ombros. Desta forma. Em seguida, vou passar a ponta do fio dentro da minha correntinha alongada e vou puxar todo o fio, criando aqui um nozinho para prender o trabalho definitivamente. Finalizado este lado do trabalho, agora nós vamos virar aqui o nosso trabalho. E aqui do outro lado do nosso retângulo, onde temos aqui o outro marcador de pontos, vamos trabalhar, fazer o mesmo que fizemos deste lado. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos do lado de cá, agora deste outro lado aqui. Então, vamos prender o fio aqui no cantinho e vamos trabalhando a carreira até chegar no marcador de pontos, onde vamos trabalhar as diminuições da cava, igual fizemos aqui, e na mesma quantidade. Depois, subiremos as carreiras retas, aqui, como fizemos nesta parte, até chegarmos na altura da gola. Depois, trabalhamos as diminuições da gola e mais algumas carreiras para atingir a altura dos ombros. Vamos repetir exatamente o mesmo processo que fizemos deste lado, agora do outro lado. Depois de feitas as duas laterais de forma idêntica, tanto de um lado quanto do outro, vamos trabalhar então a parte central do nosso retângulo, aqui no meio, entre essas duas laterais. Nós vamos trabalhar aqui carreiras indo e voltando entre os marcadores de pontos, trabalhando sempre com carreiras de formas alternadas. Vamos trabalhar uma carreira com diminuição no início e uma diminuição no final aqui. Depois, uma carreira sem nenhuma diminuição. Em seguida, outra carreira com uma diminuição no início, uma diminuição no final e assim sucessivamente, até atingirmos a mesma altura da cava que temos nas laterais. Então, vamos retomar o nosso trabalho fazendo um nozinho corrediço inicial com o nosso fio. Em seguida, vamos prender o fio novamente no nosso trabalho. Vamos pegar aqui o nosso trabalho e veja, nós não vamos trabalhar onde está o nosso marcador de pontos. Nós vamos saltar 2 pontos aqui, tá vendo? Aqui onde temos o pontinho entre os nossos bloquinhos de 3 pontos, nós vamos trabalhar prendendo o nosso fio um pontinho antes deste pontinho aqui entre os bloquinhos. Então, neste segundo ponto, prendemos o fio com um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos inserir a agulha no mesmo pontinho de base e vamos puxar o fio sem fechar o ponto baixo, mantendo o fio na agulha. Em seguida, vamos no ponto seguinte e puxamos o fio. Depois, pegamos o fio e fechamos tudo junto. Pronto. Criando aqui a nossa primeira diminuição.
laçamos o fio e seguimos normalmente com o trabalho, fazendo meio ponto alto e um ponto alto. Agora vamos seguir com a nossa carreira normalmente até chegarmos lá do outro lado. Veja que aqui vai ser criada uma curva para a nossa cava. Então, vamos seguir saltando 1, 2 pontos de base. No próximo, fazemos um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Vamos seguir normalmente até o final da nossa carreira. E quando estiver faltando 2 bloquinhos de 3 pontos para chegarmos no marcador de pontos, vamos trabalhar aqui também uma diminuição. Chegando no final da nossa carreira, faltando 2 bloquinhos para chegar no marcador de pontos, vamos trabalhar aqui uma diminuição. Vou inserir a agulha, vou saltar 2 pontos de base. E no terceiro, 1, 2, vamos inserir a agulha e pegar o fio sem fechar o ponto baixo. No próximo ponto de base, puxamos o fio. E agora, pegamos o fio e fechamos tudo junto, criando uma diminuição. Em seguida, vamos virar o nosso trabalho e a próxima carreira será trabalhada sem nenhuma diminuição. Então, vamos inserir a agulha aqui, deixa eu só ajeitar. Vamos inserir a agulha no primeiro pontinho de base, no mesmo pontinho de base aqui do início, e vamos trabalhar nele um ponto baixo. Em seguida, meio ponto alto no mesmo ponto de base. E depois um ponto alto no mesmo ponto de base. E vamos seguir normalmente com a nossa carreira. Saltamos 2 pontos e no terceiro fazemos um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Vamos seguir assim normalmente até o final da nossa carreira, sem trabalhar nesta carreira nenhuma diminuição. Chegando no final desta carreira, como ela não tem nenhuma diminuição, vamos simplesmente trabalhar um ponto baixo no último pontinho de base aqui do cantinho, finalizando assim esta carreira. Como essa carreira for sem diminuição nenhuma, a próxima carreira será com diminuição. Então, vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos trabalhar a próxima carreira com uma diminuição no início e uma diminuição no final da carreira. Para trabalharmos essa diminuição inicial, vamos caminhar com pontos baixíssimos até um pontinho antes do ponto que temos entre os bloquinhos. Então, fazemos um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, e aqui neste último pontinho, mais um ponto baixíssimo. Veja que este ponto aqui, onde estamos agora, é um pontinho anterior ao pontinho que temos entre os bloquinhos de 3 pontos. Então, insiro a agulha, puxo o fio e não fecho o meu ponto baixo, mantendo o fio na agulha. Vamos no ponto seguinte, puxamos o fio, mantendo na agulha. Depois, fechamos tudo junto, criando a nossa diminuição. Em seguida, trabalhamos o meio ponto alto e um ponto alto. A partir daqui, vamos seguir normalmente com a nossa carreira, saltando 2 pontos de base. No terceiro, trabalhamos um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Vamos seguindo normalmente até o final da nossa carreira. E quando estiver faltando 2 bloquinhos de 3 pontos para chegarmos no final da carreira, vamos trabalhar lá novamente uma diminuição. Em seguida, viramos o nosso trabalho e trabalhamos uma carreira para voltar sem nenhuma diminuição, trabalhando normalmente.
Vamos seguir com essas repetições de carreiras até termos aqui o mesmo tamanho e a mesma altura que nós temos para a cava nas nossas laterais. Então, veja, vamos acompanhar a mesma quantidade de carreiras que temos deste lado, aqui do outro lado, trabalhando com essas carreiras alternadas. Feitas as carreiras alternadas, uma com diminuição e outra sem, até atingirmos a mesma altura que temos de diminuições do outro lado, criando aqui a cava do casaco. Veja que com a régua fica mais fácil de visualizar que elas estão na mesma altura e eu tenho a mesma quantidade de carreiras. Do outro lado também, como fizemos diminuições no início e no final com as carreiras alternadas, veja que aqui também ficamos com a cava com a mesma altura da lateral. A partir daqui, vamos trabalhar carreiras indo e voltando aqui na parte central do nosso trabalho, sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento, apenas indo e voltando normalmente, até atingirmos a mesma altura que temos nas laterais. Então, vamos subindo até termos a mesma altura que temos aqui nas duas laterais do nosso trabalho. Já fiz as repetições de carreiras até atingir a mesma altura das laterais. Fui indo e voltando sem aumentos e diminuições. Veja que estão na mesma altura das laterais. Agora, nós vamos dobrar a parte da lateral aqui, deixando bem certinho. E da outra lateral também. E vamos deixar virado para fora o lado que queremos que seja o lado do avesso do nosso casaco. E vamos realizar a costura dos ombros, como já fiz deste lado aqui. Então, vamos costurar aqui por cima do ombro e vamos fazer isso dos dois lados. Então, vou pegar a ponta do meu fio, de um dos fios que eu deixei aqui de sobra. Veja, vou pegar aquele fio ali e vou colocar dentro da minha agulha de tapeceiro. Em seguida, vamos fazer a costura. Vou abaixar um pouco aqui a câmera para vocês visualizarem melhor os pontos. Então, vamos pegar aqui as duas partes, a parte da frente e a parte que será as costas. E vamos passar aqui a agulha no primeiro pontinho e puxar todo o nosso fio. Em seguida, vamos passar a agulha voltando para o outro lado, pegando nos pontos seguintes das duas partes, passando com a agulha pelas duas alcinhas dos pontos e vamos puxar todo o fio novamente para o outro lado. Em seguida, passamos no ponto seguinte, voltando novamente com a agulha. E assim nós vamos seguindo, indo e voltando com a agulha, sempre nos pontos seguintes, até o final da nossa carreira, até chegarmos no final aqui da costura de todo o ombro. Chegando no final da costura do ombro, vamos criar aqui alguns nozinhos para prender o fio definitivamente. Então, vou passar a agulha mais uma vez aqui, só que dessa vez no mesmo sentido da última vez que eu passei, ó, para criar aqui, ó, uma alcinha com o fio passando por cima do trabalho. Depois, vou inserir a agulha embaixo desta mesma alcinha e antes de puxar todo o fio, passo a agulha dentro da alcinha. E assim vamos criando aqui alguns nozinhos. Insiro de novo a agulha embaixo do fio, passo por dentro da alcinha e puxo. Depois de criarmos alguns nozinhos,
basta arrematar a ponta do fio entre alguns pontos aqui nessa parte. Lembrando que essa parte será o lado avesso do nosso casaco. E o próximo passo será trabalharmos a gola do nosso casaco. Então, vamos começar a trabalhar agora a gola do nosso casaco. Vou virar ele aqui de lado para prender o fio neste cantinho aqui. Então, vamos retomar o nosso fio. E vamos recomeçar trabalhando aqui um nozinho corrediço inicial. Em seguida, vamos prender o nosso fio aqui na pontinha do trabalho. Então, no ponto aqui do cantinho, vamos inserir a nossa agulha e vamos prender o fio aqui com um ponto baixo. Vou abaixar um pouco a câmera aqui para vocês conseguirem visualizar melhor os pontos. Agora, vamos trabalhar por toda essa lateral. Então, vamos inserir no mesmo ponto e trabalhar um meio ponto alto. Em seguida, laçamos o fio e trabalhamos um ponto alto. Agora, nós vamos saltar este espaço aqui, que é referente a um bloquinho. Veja, e vamos vir aqui, ó, na lateral da próxima carreira. Vamos inserir a agulha e trabalhar ali os 3 pontos. Um ponto baixo. Vou fazer agora meio ponto alto. Em seguida, um ponto alto. Salto novamente este espaço, venho aqui onde eu tenho o bloquinho de 3 pontos. E dentro deste espaço, fazemos novamente um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto, fazendo os 3 pontos juntos no mesmo ponto de base. E assim vamos seguir por toda essa parte da gola, onde temos as carreiras de diminuições até aqui no cantinho. Já trabalhei a carreira aqui por toda a parte onde temos as carreiras com diminuições da gola. E chegamos aqui onde temos um pedacinho reto aqui atrás, ó, até a costura. Então, vamos trabalhar a nossa carreira agora, continuando por ali. Então, continuando, já tenho aqui um bloquinho com 3 pontos. E nós vamos ir trabalhando nestes espacinhos maiores aqui. Então, no próximo espacinho, este aqui, vou inserir a agulha e dentro dele vou trabalhar um ponto baixo, no mesmo espaço, meio ponto alto e no mesmo espaço ainda um ponto alto. Em seguida, pulo para o próximo espaço e trabalho um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Em seguida, pulo para o próximo espacinho e trabalho dentro dele um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. No próximo espaço, um ponto baixo, meio ponto alto, escapou, meio ponto alto e um ponto alto. Prontinho. E agora, nós vamos passar por cima aqui, ó, da nossa costura. Veja como ficou. Agora, aqui temos a costura do ombro. E vamos continuar com a nossa carreira, passando ela aqui para o outro lado. Aqui, veja que nós vamos simplesmente continuar a carreira normalmente. Então, eu venho aqui, ó, para o próximo ponto baixo, este aqui, que tá um pouquinho esticado, e faço nele um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto.
Agora, vamos saltar normalmente 2 pontos de base, 1, 2, vamos no terceiro aqui entre os bloquinhos e trabalhamos os 3 pontos, um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. E assim nós vamos seguir com a nossa carreira até chegarmos do outro lado da nossa pontinha da gola, bem aqui. Já dei toda a volta com a carreira ao redor da gola e estou chegando aqui no final do outro lado, na pontinha. Então, vou abaixar a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor os pontos. E aqui vamos finalizar a nossa carreira normalmente aqui no cantinho, no último pontinho de base, com um ponto baixo. Então, vamos inserir a agulha no cantinho e vamos trabalhar aqui um ponto baixo, finalizando esta primeira carreira. Em seguida, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando normalmente a nossa carreira com os mesmos motivos. Então, vamos inserir a agulha no primeiro pontinho e trabalhar um ponto baixo, em seguida no mesmo ponto, meio ponto alto, escapou. Fazemos então, no mesmo ponto de base ainda, meio ponto alto. E em seguida, um ponto alto no mesmo ponto de base. Saltamos 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro, fazemos novamente os 3 pontos, um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E vamos voltar, vamos trabalhando, indo e voltando com carreiras normalmente, ao redor de toda a nossa gola, até atingirmos o comprimento que queremos para a nossa gola. Então, basta trabalhar as carreiras, indo e voltando ao redor da gola, até termos o tamanho que queremos para a gola, a largura que queremos da nossa gola. Já atingi aqui o comprimento que eu queria para a minha gola, então nós vamos trabalhando carreiras, indo e voltando normalmente, até termos o comprimento que queremos para a nossa gola. Agora, vamos trabalhar ao redor da nossa gola um acabamento com o fio na cor cru. Vamos inserir o nosso fio na cor cru bem aqui neste cantinho, na junção aqui do início da nossa gola. Então, vamos pegar o nosso fio na cor cru e vamos iniciar trabalhando um nozinho corrediço inicial. Vou abaixar um pouco a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor os pontos. Então, agora vamos pegar aqui o nosso fio e prender novamente no trabalho, bem aqui no cantinho. Vou inserir aqui a minha agulha. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo, prendendo o nosso fio no trabalho. Em seguida, vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos ao redor de toda a gola. Então, vamos, onde temos aqui, ó, o nosso bloquinho de pontos, vamos neste espacinho aqui e vamos trabalhar aqui dentro 2 pontos baixos, 1 e 2. Em seguida, onde temos aqui o pezinho aqui dos 3 pontos juntos, tá vendo? Fazemos um ponto baixo. No espacinho seguinte, 2 pontos baixos, 1 e 2. Novamente, no pezinho do bloquinho de 3 pontos, este aqui, fazemos um ponto baixo. Tá agarrando. No pezinho do bloquinho, um ponto baixo. No próximo espacinho, 2 pontos baixos. E vamos seguindo assim, até chegarmos lá no cantinho, na pontinha onde faremos uma viradinha.
Então, sempre trabalhando 2 pontos baixos em cada espacinho e um ponto baixo no pezinho de onde temos o bloquinho de 3 pontos. E vamos seguir até chegar aqui no cantinho. Chegando na pontinha da nossa gola, vamos trabalhar aqui na pontinha 3 pontos baixos para virarmos a nossa carreira. 1, 2 e 3. Já vou aproveitar para esconder a ponta deste fiozinho aqui, ó, entre os próximos pontos. Agora, vamos seguir a partir daqui, normalmente com a nossa carreira, até chegarmos lá na outra pontinha, onde vamos trabalhar novamente 3 pontos baixos juntos no cantinho para virar, e depois vamos descer trabalhando com os pontos baixos até chegarmos lá no final da nossa gola. Então, vamos seguir aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos lá no outro cantinho da nossa gola. Depois de terminarmos toda a carreira ao redor da gola, fizemos então uma carreira de pontos baixos. Vou retornar aqui com a minha agulha para o trabalho e vou aproximar a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos aqui virar o nosso trabalho. E agora, nós vamos trabalhar uma carreira criando aqui algumas alcinhas. Então, nós vamos começar inserindo a agulha no mesmo ponto de base e fazendo um ponto baixo. Em seguida, fazemos 2 correntinhas, 1, 2, saltamos 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro trabalhamos um ponto baixo, prendendo as correntinhas. Fazemos 2 correntinhas, saltamos 2 pontos de base e no terceiro fazemos um ponto baixo. E vamos seguir assim por toda essa parte lateral até chegarmos lá em cima, aonde temos a quina, aquele cantinho para virar aqui o nosso trabalho. Chegando no cantinho da gola, vamos trabalhar aqui. Já fiz 2 correntinhas, vou saltar 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro faremos um ponto baixo. E esse ponto baixo já é em cima do primeiro ponto dos 3 pontos do cantinho. Fazemos 2 correntinhas e aqui vamos saltar somente o ponto do meio, o próximo ponto, e no ponto seguinte prendemos as correntinhas, ficando o cantinho desta forma. A partir daqui vamos trabalhar normalmente por toda essa parte superior da gola, fazendo 2 correntinhas, saltando 2 pontos de base e no terceiro fazendo um ponto baixo. Então, vamos trabalhar toda a parte superior da gola, até chegarmos aqui no outro cantinho, onde vamos trabalhar da mesma forma que fizemos do outro lado. Em seguida, descemos até finalizarmos a carreira aqui embaixo com um ponto baixo. Terminada toda a carreira ao redor da gola, criando as alcinhas de 2 correntinhas, vamos continuar então o nosso acabamento. Vamos pegar novamente o nosso trabalho e vamos virar aqui o nosso trabalho para continuarmos. Em seguida, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos altos. Então, você pode subir 3 correntinhas para servir como um ponto alto ou trabalhar um ponto alto falso, que é o que eu vou fazer. Vou trabalhar um ponto baixo, inserir a agulha na alcinha da frente do meu ponto baixo, puxar o fio e trabalhar o segundo ponto baixo, criando aqui um ponto alto falso. Em seguida, vamos trabalhar agora 2 pontos altos dentro das nossas alcinhas de 2 correntinhas. Então, fiz um ponto alto e agora o segundo ponto alto.
Agora, vamos trabalhar um ponto alto em cima do ponto baixo. No próximo espaço, trabalhamos 2 pontos altos dentro dele. Um ponto alto e 2 pontos altos. Em cima do ponto baixo, trabalhamos um ponto alto. E vamos seguir assim por toda a nossa carreira, inclusive aqui nos cantinhos. Depois de fazermos toda a carreira de pontos altos, vamos continuar com o nosso acabamento, trabalhando agora um detalhe nas pontas. Vou abaixar aqui para vocês visualizarem melhor. Vamos virar aqui o nosso trabalho. E para fazer este acabamento, vamos iniciar trabalhando um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Então, vamos inserir a agulha no primeiro ponto de base e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Depois, vamos no ponto de base seguinte e vamos trabalhar um ponto alto. No próximo ponto de base, vamos trabalhar um segundo ponto alto. E no ponto de base seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. Prontinho. E assim, criamos aqui uma voltinha. Agora, vamos trabalhar novamente 2 pontos altos. No próximo ponto de base, fazemos um ponto alto. No ponto de base seguinte, o segundo ponto alto. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E vamos caminhar assim por toda essa carreira, criando essas voltinhas em cima dos pontos altos. Então, trabalho aqui o meu primeiro ponto alto, no ponto seguinte, o segundo ponto alto, e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vamos seguir assim por toda a nossa volta. Finalizada essa última carreira ao redor da gola, já teremos finalizado o nosso acabamento. Então, fiz aqui um nozinho e depois vou esconder a ponta do fio entre alguns pontos aqui na parte de trás e cortar a sobra. Agora, vamos trabalhar este mesmo acabamento que fizemos ao redor da gola, aqui no corpo do nosso casaco. Então, vamos iniciar o acabamento prendendo o nosso fio na cor cru, aqui em cima no cantinho e descer, trabalhando uma carreira de pontos baixos. Vamos descendo até chegarmos aqui, onde trabalharemos na pontinha 3 pontos baixos juntos para virar e seguimos aqui por toda a parte da barra do casaco. E voltamos quando chegamos aqui na ponta do outro lado, também trabalharemos 3 pontos baixos juntos e subimos até chegarmos aqui em cima, por baixo da nossa gola novamente. Depois viramos o trabalho e voltamos toda a carreira novamente, trabalhando as nossas alcinhas com 2 correntinhas. Em seguida, trabalhamos a carreira de pontos altos e depois aquela carreira com as alcinhas nas pontas, com um ponto baixíssimo, 2 pontos altos e outro ponto baixíssimo, para criar essas voltinhas de acabamento. Depois de finalizarmos o acabamento ao redor de todo o corpo do casaco e a barra, vou mostrar para vocês como ficou. Veja. E este será o vídeo desta semana. Semana que vem terminaremos o nosso casaco, colocando as mangas, fazendo os bolsos e colocando os botões. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero encontrar vocês semana que vem para terminarmos esse projeto. Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Muito obrigada por assistir e tchau, tchau, até o próximo vídeo.